Nós vamos hoje falar sobre o ministério de oração por cura, libertação e aconselhamento, certo? Esse é um dos ministérios mais importantes que nós temos dentro da estrutura da renovação carismática, né? Então, eu diria para a gente começar, que o Senhor conhece e sonda os nossos corações, as nossas mentes, sentimentos, as nossas ações. Deus sabe tudo ao nosso respeito. E ainda que a gente não perceba as nossas deficiências no caráter, Ele o sabe. Então, quando nós falamos de cura interior, por exemplo, nós temos muita especulação a respeito do assunto. Além de que ele tem sido aplicado erroneamente de muitas maneiras. Nossa intenção nesse vídeo é chamá-lo para que você possa aderir a esse ministério, né? O ministério é Ministério de Oração por Cura, Libertação e Aconselhamento, certo? E tudo isso mediante a Palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre cura interior, falamos sobre a cura da alma. Então, esse fenômeno, ele tem dois objetivos. O objetivo primário, que é espiritual, e o objetivo secundário e psicológico. O objetivo primário e espiritual é estender o senhorio e o poder de cura de Jesus ao nosso passado, afetando a nossa experiência antes da conversão. Então a cura espiritual, ela deve tocar o problema na sua fonte, na sua origem. Então as pessoas devem ser libertas da prisão de uma memória, de uma lembrança em particular, certo? E do falso significado atribuído a ela. Então as feridas emocionais decorrentes do fato que forçou a repressão de sua memória devem ser curadas, certo? Devem ser curadas. Esse é o objetivo primário. O objetivo secundário, e que também chama psicológico, é nos libertar do cativeiro emocional e psicológico que a nossa experiência passada possa ter produzido, certo? Então a cura interior, ela deve quebrar os padrões que foram gerados em relação a um trauma inicial. Quem está sendo curado deve cooperar ativamente nesse processo, em vez de reagir passivamente às instruções e manipulações daquela pessoa que está ministrando a cura interior. Ele tem que reagir, né, ativamente. Então Jesus que veio para curar os aflitos e os oprimidos, né? Ele leu naquela passagem quando ele estava em Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Isso aí a gente vai colocar, está em Lucas 4:18, tá bom? Então, por nós mesmos, nós nunca seríamos capazes de ser instrumentos de cura, pois nós somos pecadores. Então, a base da cura, como nós já dissemos, nós não exercemos esse ministério por causa de merecimento. Nós não merecemos nada. A base da cura é o amor de Deus. Isso aí a gente vê mesmo na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 16. Né? Diz o seguinte: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Vamos falar agora também muitos outros assuntos do candidato a esse ministério, que precisa ter um conhecimento básico sobre esse mesmo ministério, né? Então, entre esses conhecimentos básicos está a seguinte: nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que é doença da alma? Né?
Então, a doença da alma é, por exemplo, inicialmente a gente pode dizer, um apego ao passado. Então, são lembranças tristes que fazem muito mal às pessoas. Então, devido a elas, muitos sonhos são destruídos, né? Muitos lares são desfeitos e as doenças sérias ocorrem decorrente desse apego a essas lembranças tristes do passado, que você muitas vezes até tem e não quer largar isso, né? Fica uma pegada a ela, né? Uma lembrança que você não quer esquecer. Uma outra coisa que proporciona a doença da alma, a gente tem em Isaías, no capítulo 1, Isaías 1, 18b, diz assim: se vossos pecados forem escalar, né, ou seja, super vermelhos, se tornarão brancos como a neve. Então, uma das grandes causas das dores da alma é a falta de perdão. Então, lembremos muito desse ditado, né? Tem muita gente que diz assim: eu perdoo, mas não esqueço. Mas a palavra diz assim: olha, devemos perdoar e não ter mais mágoa desse passado, dessa situação que está lhe levando a ter esse problema, essa mágoa, essa nódoa no seu coração. Esquecer também é muito difícil, mas não pode ser aquela coisa assim, esquecer e novamente vem aquele ódio, fica aquela coisa. Não. Desse ódio, dessa mágoa, você tem que esquecer sim. Você tem que começar a viver. Uma outra coisa que produz essa doença da alma é o pecado, né? Olha, nós falamos do perdão, agora estamos falando do pecado. Então, o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Podemos dar o exemplo, a inveja do sucesso dos outros, né? A inveja da saúde, do progresso de um irmão, do vizinho, né? A inveja da felicidade de uma pessoa que está tendo sucesso na vida, da paz que essa pessoa está tendo quando ela conversa com você, ela lhe transmite isso, em vez de você dar glórias a Deus por isso, você fica com inveja, né? Da unção que um determinado irmão tem, e você fica super invejoso porque que é só aquele irmão que tem essa unção, porque só ele sabe cantar, porque só ele sabe pregar, e eu não sei nada, e aí você vai nessa coisa aí, meu irmão, vai longe, né? Então, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, São Paulo vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma outra coisa que... Então, quais são os obstáculos para que aconteça a cura interior através de você, que vai ser um servo, por exemplo, né? Não ter fé suficiente que Jesus pode curar. Então, esse é um obstáculo terrível. Se você mesmo que está orando pelos outros, você não tem fé que Jesus pode curar, como é que vai ser? Você não pode exercer esse ministério. Outro, duvidar se Jesus quer ou não curar a enfermidade. Olha, Jesus sempre quer curar qualquer tipo de enfermidade. O outro obstáculo, não aceitar que a cura só vem de Jesus, nunca de você. Nós, por nós mesmos, não curamos ninguém, nenhuma gripe sequer. Então, o autor da cura, da libertação, é Jesus. Tá? Então, esperar merecer o dom para exercer o ministério é outro obstáculo. Quantos e quantos testemunhos eu já vi de pessoas hoje, famosas, que passaram um bom tempo rezando pelos outros e não via como eu diria assim, um testemunho. Nem ele, nem a pessoa que recebeu a oração dava testemunho que tinha sido curado, que tinha sido libertado. Mas Jesus estava fazendo. Então, você no início, muito provavelmente, você vai
rezar por muitas pessoas e não vai ver resultado, mas isso não é problema seu, não. Se Jesus lhe chamou, ele vai lhe capacitar e não vai lhe dar meta para você fazer nada, não. Tá? Outro obstáculo que você precisa resolver é a sua situação com relação ao sacramento da confissão. Né? Então, manchado pelo pecado, você nunca vai agradar a Deus, nem Ele vai lhe confiar um ministério. Principalmente nesse. Tá certo? Depois, essa passagem, Eclesiásticos 28, de 1 a 9. Né? Deverzinho de casa para você. Diz na carta, no Evangelho de Mateus, o seguinte, capítulo 5, versículos 23 e 24. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Isso aí para lembrar a questão do sacramento, especialmente na questão do perdão que você precisa pedir, você precisa perdoar. Perdoar aquele que lhe fez mal, certo? Perdoar aquele que fez mal, pedir perdão por aquele a quem você fez mal e uma autoconfissão. Perdoe a si mesmo, porque tem muitas pessoas que não se perdoam a si mesmo. Tá bom? Isso é incompatível com esse ministério. Tá bom? Então, como é que você pode se conduzir nesse ministério? Crer no Senhor Jesus, enviado e confirmado pelo Pai, como vemos em Filipenses, no capítulo 2, de 9 a 11. Diz assim: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Outra forma de você se conduzir no ministério é orar por curas, pedindo a cura. Crer na promessa de Jesus. Né? Jesus não disse? Versículo de 9 a 10. Ele diz: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Tá certo? Nós estamos falando aqui de como se conduzir o seu ministério. Outra forma, liberte-se do medo. Tá? Mateus 14, 27 diz: não temas. E aliás, esse não temas aí, isso aí já teve muita gente que contou, são 365 vezes que aparece na Bíblia. Cada um não tema desse, para cada dia, Jesus está dizendo: não temas, porque senão você se perde. Ora, um exemplo assim que a gente tem mesmo no Antigo Testamento, que eu me lembro agora, é Geás, um servo de Eliseu, né, o secretário lá de Eliseu. Ele estava com muito medo, né, porque tinha os sírios, mas o medo dele impedia que ele visse o exército de Deus guardando Eliseu nos sírios, esses mesmos sírios. Isso aí você, em casa, você pode ver direitinho, está no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, no versículo 15 ao 17. Veja como o medo faz com que a pessoa cegue, a pessoa não enxergue mais nada. Tá? Pedro, por exemplo, com medo dos sumos sacerdotes e dos romanos. E por isso mesmo, por causa desse medo, ele quis impedir de Jesus ir a Jerusalém. Isso aí está em Mateus 16, no capítulo 16, no versículo 21 ao 23. Outro exemplo de medo, os discípulos lutando contra o mar. E eles viram Jesus andando sobre as ondas. Né? O que é que eles disseram? Eles só um fantasma. Eles só viam um fantasma. Outra forma de você se conduzir nesse ministério
é convencer aquela pessoa que está doente, que está ali esperando de você alguma cura, alguma coisa, que ele deve aceitar ser curado por Jesus. Porque tem muitos dele que vem numa descrença de arrepiar. Então, para isso é preciso trabalhar os bloqueios mentais que essa pessoa está trazendo. Né? Ele já vem com a ideia de que nada mais tem jeito para ele. Acha que não merece ser curado, certo? Porque ele é muito pecador, acha que para ser purificado, né, ele precisaria sofrer muito, aquela ideia da autoflagelação, e não tem nada disso. Então tente convencer o irmão que soluções alternativas também, como por exemplo a bruxaria, cartomante, magia negra, essas coisas, são muito prejudiciais e não conduzem nunca a uma cura definitiva. Certo? A gente pode ver no livro do Eclesiástico, no capítulo 38, no versículo do 6 ao 9, como está escrito: o Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas, e dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, né? Compõe ungüentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Meu filho, diz o texto, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Esse ministério, ele começa com a nossa própria cura interior. Você, para ser servo e exercer esse ministério, precisa começar com a sua própria cura interior. Vamos tomar, por exemplo, o caso de Paulo, o grande São Paulo. Né? Ora, esse tremendo apóstolo foi um verdadeiro terrorista religioso. Ele não negava isso, não. Ele perseguia os cristãos de uma forma muito cruel. Ele podia ter salvado Estevão. Estevão estudava com ele. Ele podia ter salvado Estevão, mas no entanto ele ficava ali. E o pessoal jogou as roupas de Estevão aos pés dele. Ele vendo Estevão ser apedrejado até a morte. Mas em nome da sua religião, ele perseguia todos. Ele era insensível, um coração de pedra. Ele também era terrível contra as mulheres. E fazia muitas e outras coisas. Ele, quando estava indo para Damasco, ele estava indo lá com uma missão de prender. Ele estava indo lá com os herodianos, para prender tudo quanto era pessoa que falasse o nome de Jesus Cristo. Então, essas coisas, a gente pode até pegar o texto aqui, por exemplo, de Atos, no capítulo 26, no versículo de 9 a 11. Vai dizer o seguinte, que essa parte que Paulo, ele próprio confessa isso. Também eu acreditei que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim procedi de fato em Jerusalém e tenho encerrado muitos irmãos em cárcere, havendo recebido para isso o poder dos sumos sacerdotes, quando os sentenciavam à morte. Olha, veja só. Eu dava a minha plena aprovação para que os outros fossem mortos. Então, muitas vezes, continua a passagem, perseguindo-os por todas as sinagogas, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar. Ou seja, forçava a pessoa a mentir, a dizer o que não devia. Enfurecendo-me mais e mais contra eles, eu os perseguia até no estrangeiro. Ou seja, não era só em Jerusalém, era também nas terras estrangeiras. Certo? Então, Jesus, contudo, olha, operou nele uma cura interior.
Assim como operou em mim, operou em Alberto, operou na Rosa Carmen, operou na Marinei, na Antônio José, em todo mundo que faz parte desse ministério. E em todos os que receberam esse dom. Certo? Citei esse nome a todos. Portanto, não renegue o dom, né, por causa de seu passado, pois se Deus lhe chamou, meu irmão, Ele também vai limpar a sua história. Da mesma forma como fez com Paulo, com Pedro, com Maria Madalena, né, com Mateus, com Zaqueu, todo mundo. Deus, com o seu amor, lhe tornará tão dócil que você será capaz de compor um hino tão lindo como o que Paulo compôs na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo de 1 e 1 a 13. Né? A gente vai falar aqui só, você lê todo, mas eu vou falar aqui só algumas partes dele, né? Para não tomar muito tempo. Então diz a carta no capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Aí depois você lê o restante. Aí, com o tempo, tá certo? É lindo esse hino. Então, você não tem como ficar numa sala com ar-condicionado, é um exemplo que eu estou dando aqui, uma figuração de linguagem aqui para você entender. Você não tem como ficar numa sala com ar-condicionado sem sentir o frio que esse ar-condicionado está produzindo. Evidentemente, você sai de uma temperatura de 35 graus e entra numa sala que está com 20 graus, 22 graus, você vai sentir isso aí. Então, você não tem também, da mesma forma, de estar perto de um braseiro, de um lugar onde estão assando churrasco, né, sem sentir calor. Da mesma forma, você também não tem como ser instrumento do Espírito Santo sem ser tocado por Ele. Assim, quando você for servo para orar por cura, libertação e aconselhamento, né, quando você estiver aconselhando também, você estará sempre na presença do Espírito Santo. Da mesma forma, veja só o que é que eu quero colocar também. Da mesma forma que ao sair de uma sala com ar-condicionado, você de volta vai ficar exposto a um ambiente que está comum a todo mundo, ou seja, ao se afastar da vida de oração, dos sacramentos, você também estará se afastando do Espírito Santo. Ao desejar servir nesse ministério, lembre-se que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nele, assim, não há espaço para mentira, para omissões, né? Ele revela quem realmente nós somos. Então, nós temos que confessar, verbalizar, né? Ter uma abertura completa das nossas lembranças, das nossas fraquezas. Então, converse com Deus e tudo que Ele revelar, né, em você, como falhas de caráter, pessoa que você magoou, pessoa que magoaram você, os pecados encobertos, essas coisas todas, confesse. Seja sincero com você mesmo, conheça a verdade vos libertará. Certo? Isso é uma passagem que diz em João 8,32. Tá certo? Então responda também com sinceridade. Você gosta do jeito que você é? Você aceita a sua aparência, a sua timidez, a sua limitação? Você aceita o seu casamento? Você aceita a sua situação financeira? Então, conforme for a sua resposta, eu ainda posso até perguntar: você tenta realmente mudar ou você fica usando artifício para disfarçar o seu problema?
Se você fosse gravar agora um vídeo sobre você mesmo, o que é que você diria de você? Você se considera uma pessoa amarga? Né? O que é que acha que os outros pensam de você? Acham que você é uma pessoa chata ou é uma pessoa simpática? Você se considera uma pessoa com complexo de inferioridade? Você age defensivamente apenas por desconfiar das pessoas? Você tem dificuldade de olhar nos olhos dos outros quando está conversando? Você, assim, receia se expor, né? Contar algo de você mesmo e depois ficar envergonhada? Então, conforme as respostas que você der, você mesmo sabe se precisa de ajuda. Então, não receie ir atrás. É bom que você resolva a sua própria cura antes de começar a querer rezar pelos outros. E quais são as enfermidades do espírito? Uma das piores enfermidades decorre justamente do pecado. Mas nós temos uma saída. Se você se converter, poderá ficar livre da culpa do pecado. Não da pena, da culpa. Mas não das consequências, que são justamente as penas que ele criou na sua alma. Por exemplo, na mente, né? As lembranças ruins, fortalezas, insegurança, medo, amargura, né? Aquele sentimento de culpa. Na vontade, na sua vontade, é a inconstância, é a falta de iniciativa, é a indecisão, é o medo de fracassar, é o derrotismo, certo? Etc. Então o corpo, ele sofre as consequências das enfermidades da alma. Ele é afetado por elas e também fica enfermo, né? Já com consequência desse desequilíbrio. Então, quando isso ocorre, a gente chama de quê? Somatização. É aquilo que daqui passou para o corpo, certo? A soma de tudo isso foi passado para o corpo, tá certo? Uma dificuldade no ministério, né? É a defesa da velha natureza feita por aquele irmão doente que lhe apareceu, tá certo? Então, a fim de tentar burlar a verdade que está acusando a ele, a natureza dele caída, tende assim a querer construir mecanismo de defesa para proteger, né? Uma autodefesa da ansiedade e proteger do medo. Devia saber, contudo, né, que nada muda a realidade das coisas quando ele resolve agir assim, pois isso apenas modifica o modo de olhar os fatos, na tentativa de ficar atrás de um escudo que não lhe protege da onipresença de Deus. Então, quando ele tenta esse tipo de proteção, ele está se enganando a si mesmo, certo? E ele declara em silêncio que não quer mudar. E fica tentando trocar a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás. Então ele será tomado pelo espírito de mentira, né? Que no fundo deveria ser destruído pela verdade de Deus. Depois aí na sua casa, você pega a sua Bíblia e vai ler, né, a primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo de 5 a 10, e depois no capítulo 2, versículo 4. Tá certo? Então, alguns mecanismos de defesa que o irmão doente usa, certo? Alguns mecanismos. Um deles é a negação, certo? Um deles é a negação. Quando a gente nega algo verdadeiro, quando a gente mente, não querendo encarar o problema, nem discutir o assunto, quando a gente não admite as mágoas ou ressentimentos que estamos sentindo, isso aí chama-se negação. É quando a gente faz tudo isso. Uma outra mecanismo de defesa que o irmão pode usar é a racionalização. Então, a gente lendo a primeira carta de João, no capítulo 1, versículos 6 a 8, a gente diz assim: achamos que a negação não é uma mentira direta, né? É algo mais sofisticado, onde tentamos dar razões para nos justificar nesse comportamento errado. Leia 1 João, capítulo 1, versículos 6 a 8. Certo? Então, os irmãos
que nos procuram, eles não deveriam passar para Deus e nem para nós uma imagem que não seja o que ele realmente é na realidade. Porque a nós eles podem até enganar, mas nunca vão enganar a Deus. Certo? Então, quando eles falam apenas o que é conveniente falar, deixando as verdades, né, verdadeiras, as falhas para trás, eles ficam, de certa forma, privados do perdão e da cura interior. Por quê? Porque aquilo ficou ainda lá. Né? E aí está a raiz dos muitos problemas que terminam somatizando. Tá certo? Então a raiz dos problemas começa no espírito. Ali está a origem dos problemas do homem, da terapia. Deve começar por ali. Deus é o melhor psiquiatra. Ele nos conhece, pois foi Ele mesmo que nos fez. Né? E como médico cirurgião, por excelência, né? Ele sabe onde seu bisturi deve cortar para arrancar a nossa doença e nos curar. Nossas lembranças terríveis, né?